Olá, tudo bem? Sou o professor Anderson, professor de Geografia. Hoje falaremos de um assunto muito importante para a sua prova, que é cartografia. E o que é cartografia? Ou linguagem cartográfica? O que é essa linguagem cartográfica? É um conjunto de signos ou sinais de comunicação. Esses signos ou sinais de comunicação foram inventados para que você consiga decifrar mapas, conseguir entender as proporções dos mapas, ok? Bom, então serve para projetar uma das funções desses signos era projetar a superfície da Terra em um plano. Sabemos que a Terra ela é esférica, agora você imagina eu fazer com que essa esfera fique em um plano, ou seja, num papel. Então eu tenho que tirar 3 dimensões, né, a altura, largura e profundidade, e pegar essas 3 dimensões e transformá-las em 2 dimensões, ou seja, altura e largura. Esse é o papel da cartografia, projetar. E uma das funções de projetar a cartografia seria pegar a estrutura da Terra e colocar no mapa para que você possa entender isso aí. Bom, essa cartografia ela utiliza diferentes técnicas de projeção. Tá? Você vai observar que nós temos vários tipos de projeções cartográficas, ou seja, vários modos, vários cartógrafos do seu jeito fizeram essa projeção. E quando eu falo do seu jeito, eu falo com função ideológica. Então, você vai poder observar que algumas projeções cartográficas, elas têm uma função ideológica, ou seja, é feita baseada no que o cartógrafo, o autor do mapa, pensava na época em que fez o mapa, né? No que era mais em voga naquela época, o que estava sendo mais falado, quem eram os países mais importantes. Baseado nisso, ele fez a sua cartografia. Então, cada cartógrafo faz de uma forma diferente. Então, projetar a superfície da Terra em um plano, utilizar diversas técnicas e com função ideológica. Isso aqui é muito importante. Essas características são muito importantes para a sua prova. Bom, e dessas características vieram as projeções cartográficas. E o que são as projeções cartográficas? Elas são utilizadas para valorizar determinadas áreas do globo. Então, como eu falei, o globo é redondo. Eu não teria como desenhar todo o globo de maneira que as suas dimensões, as suas larguras, as suas alturas fossem reais ou exatamente iguais. Ele vai me dar uma aparência de proximidade. Então ela nunca será isenta de distorções. Todas as projeções cartográficas sempre haverão distorções, ou seja, incorreções, né? Incorreções. Cada projeção cartográfica valoriza uma determinada área, é isso que ele está falando, né? Valoriza uma determinada área. Tendo em vista que o globo é muito extenso, então, determinado cartógrafo valorizou, por exemplo, a área do meio do globo, a região equatorial. Para isso, ele irá utilizar um tipo de projeção cartográfica. Outro cartógrafo, eu vou desenhar a parte do Polo Norte. Ele vai utilizar outra forma de cartografia, tá? Que nós veremos na sequência. Então, nunca será isenta de distorções. Essa informação, ela vem muito em questões por aí afora, tá? Afirmando que as cartografias, os mapas são esboços reais e idênticos. Não, quando vier falando uma coisa dessa, já desconsidere a afirmativa, porque nunca será idêntico, nunca será idêntico. Vou fazer uma coisa redonda, ficar reta, nunca será idêntico. Para isso, existem as projeções que minimizam esses defeitos, minimizam essas distorções. Elas podem ser, tá? Essas projeções cartográficas podem ser projeções equidistantes. Então, uma projeção é considerada equidistante quando ela mantém as distâncias. As distâncias são as mais reais possíveis, tá? Preocupando-se com as distâncias nas projeções equidistantes, eu não tenho
como me preocupar com as formas, que vai ser a próxima. Então, projeções equidistantes, mantém as distâncias. Então, ele deu ênfase à proporção de distâncias. As projeções conformes mantém as formas. Então, como o nome está falando, mantém as formas. Quando o cartógrafo realizou uma projeção conforme, ele deu ênfase às formas dos continentes. O Brasil é vulgarmente conhecido como um triângulo invertido. Quando o cartógrafo desenhou o Brasil, ele pensou na situação em desenhar exatamente a forma do continente, a forma do país, tá? E fez uma projeção conforme, por exemplo, mantém as formas. As distâncias ele já não levou muito em consideração, ok? Mas as formas manteve nas projeções conformes. Também temos as projeções equivalentes. As projeções equivalentes são aquelas que mantêm as proporções, ou seja, mantêm os tamanhos. Né? O Brasil é um país com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Se ele for desenhado em uma projeção equivalente, ele vai ter uma forma, um tamanho equivalente a 8 milhões de quilômetros quadrados. Baseado, é claro, na escala cartográfica que o autor vai determinar. Então, projeções equivalentes, mantém as proporções. E as projeções afiláticas são as que não respeitam nenhuma das variáveis anteriores. Não respeitam nenhuma. Simplesmente o cara fez a cartografia, não se preocupou em valorizar nenhuma área. Mas, recapitulando, isso aqui é muito importante para a nossa prova. Porque ele vai dizer a projeção do fulano de tal. Essa projeção é baseada em é uma projeção considerada equidistante? Aí você vai ter que analisar. Bom, é equidistante? Baseado no quê? Mantém as distâncias? Então, essas informações, essas 4 informações são muito importantes. Grave na memória que vai ser utilizada na hora das resoluções das questões. Ok? Então, essas são as projeções cartográficas. E agora nós vamos para os tipos de projeções cartográficas. Os tipos de projeções cartográficas. Basicamente, nós temos 3 tipos muito importantes de projeções cartográficas a saber, tá? 3 tipos. A primeira projeção cartográfica que eu trouxe para você é a projeção cilíndrica. É uma que mais cai em provas, Então, fique atento nessa projeção cilíndrica. Por quê? As projeções cilíndricas, elas valorizam regiões de baixas latitudes. Eu já vou te mostrar no quadro, no mapa, como é feita essa projeção cilíndrica e por que ela valoriza regiões de baixas latitudes. Mas antes, me acompanhe aqui. A projeção cilíndrica é uma das mais perguntadas, como eu já falei. Ela foi desenhada por 2 principais autores. Gerhard Mercator foi o primeiro autor a realizar ou a projetar cilindricamente a esfera. Ele fez isso lá no século XV. Então as técnicas daquela época eram mais rudimentares, com certeza, né? Mas ele fez uma projeção. Nessa época, a Europa era a potência que estava no auge, né? A potência que estava no auge, economia desenvolvida, e era de quem se falava no mundo. Baseado nisso, Mercator, ao fazer a sua projeção, ele ideologicamente, aquela função ideológica, como eu comentei anteriormente, ele fez uma projeção chamada de eurocêntrica. Projeção eurocêntrica. Quer dizer que ele privilegiou a Europa. Ele pegou a Europa, colocou no centro do seu mapa. E a partir daí ele foi desenhando os demais continentes e os demais países. Então ela é considerada projeção eurocêntrica, o eurocentrismo. Então marque lá na sua alternativa quando vier sobre Mercator. Isso aqui é uma informação muito importante. E Mercator é o que mais é o autor de mapas que é mais questionado em questões, tá? Preste atenção nele. Além do eurocentrismo de Mercator, ele preservou a forma dos continentes. Então, quando você observar um mapa de Mercator, você vai ver que os continentes
foram preservadas as formas. Não se preocupou com os tamanhos dos continentes, ok? Se preocupou com a forma dos continentes. Então, se ele se preocupou com a forma dos continentes, é claro que ele fez uma projeção conforme. Porque a projeção conforme é aquela que valoriza as formas dos continentes, ok? Não esqueçam disso. Estou falando da projeção cilíndrica. Ainda na projeção cilíndrica, eu tenho a figura de Peters. Peters, que lá no século XX, 5 séculos mais tarde, ele fez uma nova projeção cilíndrica, né? De maneira cilíndrica, que valorizam baixas latitudes. Peters privilegiou os países subdesenvolvidos. Privilegiou os países subdesenvolvidos. Bom, nessa época também, ele até alguns críticos falam que ele, como uma maneira de criticar a situação atual que estava vivendo, que o mundo estava vivendo, ele de maneira a criticar a Europa de Mercator, ele fez a sua projeção privilegiando os países subdesenvolvidos, ou seja, ele quis dar ao mundo uma espécie de igualdade entre as nações. Isso para combater a projeção anterior, que era de Mercator, que privilegiava a Europa. Agora não, ele privilegiou, de maneira geral, os países subdesenvolvidos, colocando-os de igual para igual, né, no caso da projeção, para com os países desenvolvidos, os países europeus. Ok? Então, privilegiou os países desenvolvidos, essa é uma diferença da projeção de Mercator. Importante que em algumas questões eles vêm comparando essas duas principais projeções. E essas são as principais diferenças. Então, ele preservou o tamanho dos continentes. Então, se você observar o mapa de Peters, você vai ver que os continentes possuem tamanhos aproximados, né, da realidade. Ok? Então, essa projeção, se ela privilegia o tamanho, ela é uma projeção também considerada projeção equivalente. Acompanha comigo agora, eu vou te mostrar no mapa como é uma projeção cilíndrica e quais as características da projeção cilíndrica. Vamos lá, acompanha comigo aqui. Bem, vemos então no mapa, na tela, essa projeção, chamada de projeção cilíndrica. Por que ela é considerada cilíndrica? Então observe que ela é feita através de uma espécie de cilindro. Então imagina esse cilindro, né, que envolve o globo, e nesse cilindro ele vai, né, fazer o seu desenho, fazer a sua projeção. Essa projeção é desenrolada, né, e vai ficar da forma como está na parte de baixo aqui. Observem que na projeção cilíndrica eu tenho ângulos de 90 graus, tá? Diferentemente das próximas projeções que eu vou mostrar para você. Aqui ele me dá ângulos de 90 graus, ok? Então, lembrando, projeção de Peters e a projeção de Mercator foram projeções cilíndricas e a projeção cilíndrica valorizam áreas de baixas latitudes, ou seja, aqui baseado na linha do Equador, que é essa aqui, né? Ele realizou a sua projeção. Então, o que são áreas de baixas latitudes? Áreas entre os trópicos. Áreas entre os trópicos são áreas de baixas latitudes. Então, essas áreas aqui, ó, essas áreas são consideradas áreas de baixas latitudes, que é o objetivo principal da projeção cilíndrica, ok? Essa é a projeção cilíndrica, não esqueçam mais disso aqui, ok? Projeção de Peters e de Mercator, as principais, ok? Volta comigo aqui no quadro, comigo aqui no quadro, que eu vou te mostrar a próxima projeção importantíssima que você não pode esquecer e tem que relembrar aí. Projeção cônica, tá? Lá nós vimos a projeção cilíndrica, agora veremos a projeção cônica. A projeção cônica, como o nome está falando, ela é em formato de cone. Já te mostro ali, em formato de cone. Essa projeção cônica é uma projeção onde é privilegiado regiões de média altitude, ou seja, regiões temperadas, entre os trópicos e as zonas temperadas, entre os trópicos e as zonas polares.
Vou te mostrar logo ali na tela. Então, projeções temperadas. Projeção cônica, muito importante também. Acompanha comigo aqui na tela que eu vou te mostrar essa projeção muito importante aqui. Projeção cônica. Então tá. Como eu falei, ela tem um formato de cone, um formato de chapéuzinho aqui, ó, formato de cone. Ela é utilizada, lembrando, para regiões de médias latitudes. Então tá aqui, ó. Aqui eu tenho o Trópico de Câncer. Eu tenho o Trópico de Câncer nessa linha aqui. E aqui eu tenho, em cima, o Círculo Polar do Ártico. Círculo Polar Ártico. Círculo Polar Ártico. Essa região, desenhar aqui, essa região é considerada regiões temperadas. Região temperada, ok? Essa região em que o projetista que quis projetar uma projeção cônica, ele valorizou. Região temperada, região de média latitude. Ok? Região de média latitude. Bom, acompanhe comigo agora no quadro novamente, porque nós vamos falar agora da projeção azimutal. Essa projeção azimutal, provavelmente você já deve ter visto. O símbolo da ONU. O símbolo da ONU, ele é feito em uma projeção azimutal. Tanto é que ela é chamada de projeção plana ou azimutal, também chamada de polar ou geopolítica. Né? A ONU traz como seu símbolo essa projeção plana azimutal ou geopolítica. As projeções planas ou azimutais, ou polares, ou geopolítica, então fique atento com essa variada distribuição de nomes aqui, que pode vir diferente na sua prova, né? Não diferente disso, logicamente, mas dessas 4 maneiras, elas são projeções que valorizam regiões de grandes latitudes. Tá? Então a projeção da ONU, que é a projeção azimutal, se você observar, ela é uma visão de cima do globo. Então ela é uma projeção que é feita do Polo Norte. Tá? A partir dela você vê os continentes distribuídos. Projeção plana ou azimutal. Acompanha comigo na tela que eu vou te mostrar essa projeção, como é feita essa projeção. Então tá aqui, ó. Então, a projeção plana ou azimutal, ela é uma visão de cima do globo, de cima ou de baixo, depende da ideia do cartógrafo. Então, ela é um círculo concêntrico, né? Concêntrico, e a partir dele são distribuídas as linhas que farão a projeção, tá? Ficando dessa forma que você está vendo na tela aqui. Projeção azimutal, cônica, geopolítica ou polar, tá? Não esqueçam mais dessa informação aqui. Para regiões de altas latitudes, regiões de altas latitudes, ok? Ou seja, regiões polares. Bom, então para nós massificarmos agora o conteúdo aprendido, nós vamos para alguns exercícios. Os exercícios, eles são uma forma de você terminar a compreensão, né, e massificar essa compreensão. Então vamos lá, para o primeiro exercício. Os conhecimentos sobre projeções cartográficas e o uso de mapas possibilitam afirmar 2 pontos. A projeção azimutal fornece uma visão eurocêntrica. A projeção azimutal fornece uma visão eurocêntrica? Não, a projeção azimutal não fornece uma visão eurocêntrica. Por isso ela não é mais utilizada, errada. As distorções da representação nas projeções cilíndricas são maiores no equador e menores nos polos? Errado.
tá? A projeção cilíndrica, ela é exatamente realizada para que as distorções sejam menores no equador, tá? Menores no equador, errado. Letra C. A projeção de Peters é a única que não pretende privilegiar nenhum continente. Errado também, que eu falei para você que ela privilegiou os países subdesenvolvidos, porque ela reduz rigorosamente a realidade. Errado também. Letra D. A projeção cônica só pode ser utilizada para representar grandes regiões, porque as distorções são pequenas entre os trópicos. Projeção cônica para grandes regiões é para grandes regiões, tudo bem, que seja para grandes regiões, porque as distorções são pequenas entre os trópicos, não apresentando, portanto, realidade das mapas áreas. Na projeção cônica, ela é utilizada para médias latitudes. Então, as distorções entre os trópicos, que são regiões de baixas latitudes, serão grandes. E ele falou que são pequenas. Errado, então. E a letra E, as projeções cartográficas permitem que, na construção dos mapas temáticos, os meridianos e os paralelos terrestres sejam transformados de uma realidade tridimensional, altura, largura e profundidade, para uma realidade bidimensional, altura e largura. Resposta certa, marca a letra E. Resposta certa, letra E. Próxima questão. Sobre a projeção de Mercator. Lembra que eu falei para você? Mercator é um camarada que é mais solicitado. Projeção de Mercator. Podemos afirmar que, letra A, trata-se de uma projeção cilíndrica, ok? Caracterizada por ser do tipo equivalente, que mantém proporção das áreas dos continentes, em contrapartida, sacrifica suas formas. Errada. A projeção de Mercator é uma projeção conforme. Uma projeção conforme, ok? Então, resposta errada essa aqui. Letra B. Trata-se de uma projeção cilíndrica, caracterizada por ser do tipo conforme, que mantém a forma das áreas dos continentes e altera a proporção das áreas representadas. Resposta certa. Corre por abraço. Letra C, trata-se de uma projeção cilíndrica, caracterizada por tipo anafilática, que é aquela que não respeita ninguém, não respeita nenhuma forma. Errada. A D, trata-se de uma projeção cônica, não é o caso, é uma projeção cilíndrica. E a letra E, trata-se de uma projeção cônica, também, não preciso nem terminar de responder, de ler a questão. Resposta certa, letra B. Próxima questão. Caracteriza-se por ser um tipo de projeção que ordena os paralelos e os meridianos em um invólucro arredondado que é desenrolado e posto em uma superfície plana. Os mais famosos exemplos são as projeções de Mercator e Peters. Mais uma vez, os dois sendo perguntados. Nessa projeção, minimizam-se as distorções próximas ao equador e revelam e se elevam nas regiões mais próximas aos polos. Estamos falando da projeção cilíndrica, a resposta certa. Então ele falou o seguinte, que é um invólucro, um cilindro que é desenrolado, né? Desenrolado. Beleza? Essa é a projeção que ele estava falando. Ó, um cilindro que é desenrolado, um invólucro que é desenrolado. Resposta certa, letra B, projeção cilíndrica. Próxima questão. Cartografia. Olhar os mapas pode ser esclarecedor. Olhar para eles de ângulos novos pode ser ainda mais esclarecedor. Tá? É um extrato dessa The Economist, que é uma revista. Considerando a afirmação anterior, analise o emblema oficial da ONU. Eu lembro que eu falei para você, que utiliza um mapa com projeção azimutal, equidistante, e indique a alternativa que explica a representação do mundo expressa no emblema. Bom, aquele mapa, aquela projeção da ONU, né, que é uma projeção azimutal, ele quer saber o quê? O que indica a alternativa que explica a representação do mundo referente ao emblema da ONU. Vamos lá, então. Observa comigo, então, aqui no mapa que ele me trouxe. Tá? Olha aqui, o mapa da ONU. Tá? Ele tem uma visão desse mapa da ONU
ele quer saber o seguinte: esse mapa da ONU, letra A, me traz a visão da centralização do Polo Sul, reunindo os continentes em torno dele. Eu lembro que eu falei que esse mapa da ONU, ele traz uma visão do Polo Norte. Polo Norte. Polo Norte. Então, a primeira não pode ser. A Eurásia, no centro, como um dos continentes em torno dela. Eurásia era um continente chamado de... antes na Pangeia, em que o mundo era um continente só. A Eurásia era a região da Europa. Não é o caso. A Eurásia, ou seja, a Europa, não está no centro desse continente. Ele não está no centro. E sim, quem está no centro é o Polo Norte. Repito, é o Polo Norte. Letra C. O Polo Norte ao centro e as terras do hemisfério sul ao longe, distorcidas. Certa resposta. Por que essa é a resposta certa? Lembram que eu falei que o Polo Norte é a região onde menos ocorrerá distorções, na região do Polo Norte. E as bordas, né, consequentemente, serão o Polo Sul, onde serão as regiões onde ocorrerão mais distorções. Resposta certa, portanto, letra C. E a letra D, os continentes reunidos simbolizam a Pangeia. Também, Pangeia era um continente unido, que não é o caso da questão. Um aglomerado, letra E, um aglomerado aleatório dos continentes a partir da centralização da América. Não, centralização é do Polo Norte, repito. Ok? Próxima questão. As projeções cartográficas são um conjunto de operações que permitem representar no plano, através de paralelos e meridianos, os paralelos e os meridianos, os fenômenos que estão dispostos na superfície da Terra. Observe as projeções abaixo. Projeção 1. Então ele me trouxe uma figura com 3 projeções. Projeção 1, projeção 2 e projeção 3. Então vamos nominar, sem saber a resposta ainda, vamos nominar a projeção 1. É a projeção cilíndrica. Sabemos que é a projeção cilíndrica. A projeção 2, logicamente, é uma projeção cônica. Acabamos de ver isso, cônica. E a projeção 3 é uma projeção azimutal. Azimutal. Vou apagar aqui. Azimutal. Ok. Já não sabemos nem o que ele quer saber, mas já sabemos quais são as projeções que ele nos trouxe aqui. Bom, assinale a alternativa que identifica corretamente as respectivas projeções 1, 2 e 3. Então ele quer saber quais são os tipos de projeções que ele me trouxe anteriormente. Como nós já descobrimos quais são, logicamente nós sabemos que a primeira é referente a uma projeção cilíndrica, a segunda é uma projeção cônica e a terceira é uma projeção plana ou azimutal, como falado. Portanto, resposta certa, letra D, correu para o braço e respondi a questão, acertei, fiquei feliz. Ok? Com essa questão, a gente encerra mais uma aula e lembrando que a aula de projeções cartográficas pode cair na sua prova. Então, o que foi passado nessa aula são assuntos de suma importância e você deve saber minuciosamente esses assuntos. Mas gravem essas informações que foram descritas no quadro e eu tenho certeza que você vai acertar essas questões referentes a projeções cartográficas. Obrigado pela presença, obrigado pela aula de hoje, até a próxima.